Tô. Eu só queria que alguém. Tu consegues ver no teu telemóvel se o YouTube está com som, não consegues? Pronto, ok. Tenho assistente sem som, Então vá, vê só se o YouTube está com som, porque eu vou ter que dar gás aqui nesta live. Vamos falar. Olá, boa noite, Matilda, no Instagram, no chat TikTok, Isabela Oliveira, Diolinda Leal. Que bom, tanta gente neste sábado à noite para ouvir falar de amor. A ver se não tenho. Ah, estão nos dentes. Espero bem que não. E se tiver, digam-me. Já estou com som, não estou no YouTube? Pronto, ok, tudo ok. Então vamos passar um pano em tudo o que aconteceu. É assim que se recalibra a vibração, fingir que nada aconteceu, ou melhor, colocar tudo lá numa gavetinha. Acontecer, aconteceu, mas não vamos deixar que isto atrapalhe este momento espetacular que vamos passar juntos. Então, boa noite, YouTube, obrigada pela vossa paciência. Boa noite, Instagram, obrigada pela vossa paciência. E boa noite, TikTok, obrigada pela vossa paciência. Hoje vamos falar do verdadeiro amor. O verdadeiro amor como uma frequência que atrai. Não estou a falar daquele amor que vamos tendo ao longo da vida, aquelas paixões. Estou a falar do verdadeiro amor. O que é certo é que até chegarmos ao verdadeiro amor, muitas vezes damos muitas cabeçadas e nem sempre aprendemos a lição. Eu tive que chegar realmente aos 36 anos para encontrar o meu verdadeiro amor. Eu, na altura, ainda não via o amor como um pilar energético. Entretanto, nos últimos 2 anos tenho estudado reprogramação mental. Era o que eu estava a dizer no início. Eu tornei-me reprogramadora mental e vibracional. Tudo aquilo que eu ensino hoje, eu apliquei em mim para mudar a minha mentalidade e a minha vibração, e hoje compreendo perfeitamente que o amor é um pilar energético, tal e qual como o dinheiro, como a saúde ou como o propósito. Não basta só querer, é preciso ir ao subconsciente, é preciso trabalhar as crenças para atrair então o amor da nossa vida, ok? Porque senão vão aparecendo pessoas na nossa vida, como apareceram na minha, a consolidar. Obrigada, Lídia, e depois vê a gravação, muito obrigada. Ou então vão aparecendo pessoas na nossa vida que vão consolidando aquilo que nós temos no nosso subconsciente, no nosso sistema de crenças, baseado principalmente na nossa infância. Portanto, é assim que eu hoje em dia vejo o amor. E, infelizmente, cada vez mais, eu vejo as pessoas à minha volta, as pessoas que me procuram, as minhas alunas, os meus seguidores, quem fala comigo, quem recorre, por exemplo, a mim para terapias, porque eu continuo a ser terapeuta, ok? Com um dos pilares desequilibrados. E eu posso falar por mim também. Eu, enquanto tive o pilar financeiro e da saúde equilibrado, eu não tinha o amor. E depois, quando encontrei o amor da minha vida, o universo mostrou-me que eu, para ter os 3 pilares equilibrados, ainda teria que perder um dos pilares, que foi o financeiro, em 2023, e o da saúde também, quando eu bati no fundo. Eu bati no fundo em 2023, não só com uma depressão, mas também porque fiquei falida, ok? Portanto, neste momento tenho todos os pilares equilibrados, porque passei a ver a vida de outra forma. Eu vejo tudo como energia. E o pilar do amor, para se conseguir manter estável, é preciso trabalhá-lo todos os dias, como o pilar da saúde, como o pilar do dinheiro, ok? Mas vamos então. Ok, malta do TikTok, vão colocando aí boa noite, Mariciel, vão colocando aí uns coraçõezinhos e comentários, que é para o TikTok não me barrar, ok? Portanto, cada vez que alguém vem ter comigo e me diz: Anabela, eu até tenho dinheiro, eu tenho uma boa situação profissional, eu sou saudável, não tenho problemas de saúde, mas não consigo atrair o verdadeiro amor, isto não é
castigo, não é azar, não é Deus que castiga ninguém, é desequilíbrio energético, é incoerência interna, como eu falei ontem na live da mente consciente, da mente subconsciente e das crenças limitantes. Quando não há coerência interna entre pensamentos e sentimentos, a mente consciente quer o verdadeiro amor, a tu amor. A mente consciente quer o verdadeiro amor, mas aquilo que está no nosso sistema subconsciente, na nossa programação, não nos permite chegar lá. E então, para agilizar um bocadinho e para vocês compreenderem de onde é que eu tirei isto tudo, vou-vos contar um bocadinho da minha história. Portanto, eu comecei a namorar com o pai da minha filha aos 18 anos, como qualquer miúda, numa aldeia, íamos a bailes, saíamos, íamos às matinés e decidimos casar aos 20 anos. Portanto, eu casei com 20 anos, a primeira vez, e posso-vos dizer que um dos meus maiores sonhos sempre foi ser mãe. E então, se fosse mãe de uma menina, seria mesmo uma grande alegria. E fui. Aos 24 anos, eu fui mãe de uma menina maravilhosa. Hoje sou também avó de uma menina maravilhosa e isso leva-me a acreditar que realmente eu devo ter feito algo de bom, porque Deus cumpriu com este meu maior sonho, que era ser mãe, principalmente ser mãe jovem, que eu sempre me imaginei ser uma avó assim, dinâmica, jovem, a brincar com a minha neta, levá-la à escolinha, por exemplo, e ser uma avó diferente da avó que eu tive, ok? E isso está-se realmente a manifestar, está a acontecer. Portanto, eu fui mãe aos 24 anos e eu contei isto na entrevista que eu dei à RTP1. Quem não viu a minha entrevista, para eu não estar aqui muito tempo a passar sobre o mesmo assunto, portanto, eu no dia 17 de setembro de 2025 dei uma entrevista na RTP1 a falar da minha história de superação e essa entrevista está no meu canal de YouTube, Fabulosa Depois dos 50, é logo o primeiro vídeo quando vocês entram no meu canal, ok? É o vídeo de apresentação. E como eu disse então nessa entrevista, portanto, eu fui mãe de parto normal e portanto, tive alta do Hospital de Leiria ao terceiro dia, como era habitual na altura. Agora, diz a Cecília, também sou mãe de uma filha maravilha. A idade dos 50 é a melhor, não haja dúvida, Paulo. Eu tenho 51 e vou fazer 52 este mês, mas sim, o 50 não é o fim, é apenas o começo. Então, no dia em que viemos do hospital, eu muito feliz com a minha menina, com 3 dias, portanto, eu faço anos no dia 27 de janeiro e a minha filha nasceu no dia 24 de janeiro de 98, o que quer dizer que eu, quando voltei para casa, com a minha bebé pela primeira vez, não era esta casa, era outra casa que eu depois tive que vender, já vou contar, por isso é que eu estou a dizer que isto entre hoje e amanhã, e não sei se não passamos depois para a segunda-feira, porque até chegar aqui eu realmente vivi uma vida cheia de altos e baixos, mas estou aqui para contar agora a minha história. Somos da mesma idade, muito bem, Paulo. Portanto, no dia em que o meu ex-marido me vai buscar ao hospital e me traz para casa com a minha filha, pela primeira vez, eu fazia anos. Eu fazia 24 anos, um dia felicíssimo, até eu pedir, quase a chegar a casa, até eu pedir ao meu marido para parar no multibanco, porque eu tinha estado no hospital, não tinha dinheiro em casa e pedi ao meu ex-marido para parar no multibanco para levantar dinheiro e deparo-me com a conta a zero, ok? Foi aqui que começou, foi o princípio do fim, pronto. Aonde há fumo, há fogo. É claro que ele inventou uma data de desculpas, eu não vou entrar aqui em pormenores, não há culpados, não há vítimas, não há vilões, é o que é, e posso-vos dizer que as coisas com o meu ex-marido, pelo menos da minha parte, estão muito bem resolvidas, porque em 2023, quando eu bati no fundo, eu percebi que tinha que lhe perdoar a ele e perdoar-me a mim também. Portanto, está tudo mais do que bem
arrumado, não guardo qualquer raiva, a vida é como é, ninguém me obrigou a casar com ele, ninguém me obrigou a fechar os olhos a certas coisas, porque, como eu estava a dizer, aonde há fumo, há fogo, e eu realmente feliz naquele dia, e lá está, quando eu digo que nós criamos as nossas crenças através da emoção, associada a uma história repetida, imaginem o que é eu chegar a casa, mãe de primeira viagem, a minha primeira e única filha, no dia do meu aniversário, com a felicidade a transbordar por todos os poros e chegar ao multibanco e levar logo um choque daqueles. Portanto, foi assim que eu comecei a instalar uma nova crença. Os homens são perigosos. Os homens, não estou a dizer todos, mas eu estou a dizer que foi assim que eu instalei uma nova crença. Os homens são perigosos, os homens enganam e posso-vos dizer resumidamente que é fácil bater no fundo. Não é muito fácil, Paulo, mas depois do fundo para baixo já não se consegue ir. Portanto, posso-vos dizer que então, passado mais ou menos 1 ano e meio, eu acabei por separar-me, com a minha filha ainda pequenina. Tive que vender a casa porque havia muitas dívidas, houve muita coisa ali, assinaturas minhas, não vou estar aqui a referir coisas para não ser bloqueada nem nada, mas é assim, o meu nome foi sujo, houve empréstimos feitos em meu nome, eu tive que vender a casa e tive que voltar para o pé dos meus pais, para esta localidade onde eu vivo hoje em dia, na zona centro do país. Eu decidi, com o excedente que sobrava das dívidas, portanto, paguei as dívidas todas, mesmo que não fossem minhas, muitas das dívidas tinham sido contraídas a familiares meus e eu percebi que tinha que manter o meu nome limpo, não é? Paguei as dívidas e com o que sobrou da casa, do dinheiro da venda da casa, que era uma mansão na altura, muito maior do que esta, eu construí esta casa, mais pequenina, mas para ter a minha independência e a minha filha. Portanto, ainda estive em casa dos meus pais a viver à volta de 1 ano, até esta casa se finalizar, até estar pronta, ter água, ter luz e assim. E penso eu que foi em 2002, então, que vim viver aqui para esta casa com a minha filha. E eu, depois de instalar a nova crença de que malta do TikTok, mandem aí uns coraçõezinhos, vá, senão o TikTok está-me sempre a avisar que tenho que dar gás. Em 2002 venho aqui para esta casa e tomei logo uma decisão. Eu não volto nunca mais a fazer as malas e a deixar a minha casa para trás, ok? E foi devido a essa decisão que em 2023 eu não consegui vender a casa. Eu isto nunca o contei, mas quando eu fazia o Ho'oponopono, por exemplo, em 2023, para vender a casa, vinha-me sempre esta frase à cabeça: eu nunca mais viro as costas a uma casa minha, nunca mais. Portanto, aquela decisão que eu tomei em 2002, quando eu vim para esta casa, ficou tão impressa na minha mente, no meu corpo e no meu espírito, que realmente, por mais que eu precisasse de dinheiro em 2023, eu não consegui vender a casa. E ainda bem, porque o problema não era a casa, o problema era aquilo que eu tinha no meu interior. Mas já lá vamos. Portanto, eu tinha tomado então essa decisão, nunca mais volto a fazer as malas, e tomei também outra decisão. Eu decidi que não iria apresentar qualquer namorado à minha filha, que não fosse para ficar. E com todas aquelas crenças que eu fui instalando na minha cabeça, derivado ao meu primeiro casamento, o que é certo é que tive, ao longo de 13 anos que eu tive sozinha, 2 relações, não foram muito compridas, mas eram relações para mim, porque para eles era só umas saídas de vez em quando e assim, e não era isso que eu queria. Então eu decidi não entregar mais o meu tempo, não entregar mais a minha energia a homem nenhum.
Então vamos lá ver o que é que se passa aqui. Ok, só dar aqui um jeitinho no TikTok. Ok, muito bem. Pronto, e eu decidi não entregar mais o meu tempo e a minha energia a homem nenhum. E comecei a trabalhar mais no meu pilar financeiro. Portanto, os anos em que eu ganhei mais dinheiro realmente foram os anos em que eu estive sozinha. E eu aqui estava a criar outra crença. Eu não sabia, mas estava a consolidar a crença de que não era possível ter saúde, dinheiro e amor. Hoje sei que isso não é assim. É possível nós trabalharmos os 3 pilares com consciência e termos tudo. Mas pronto, em em 2011 eu já estava sozinha. Que horas são, amor? 8h30. Pronto, hoje a live vai ser um bocadinho mais curta, porque também é sábado e depois continua amanhã. Portanto, em 2011, eu já estava cansada de estar sozinha, eu estava aqui na minha casa, a minha filha já tinha 13 anos e eu tomei uma decisão novamente. E daí eu dizer sempre que as decisões têm muito poder. Quando nós tomamos uma decisão, é para levar até ao fim. Se não estamos a dar uma ordem, um comando ao nosso cérebro de que as nossas decisões não são para validar. E eu, nesse aspecto, por muita tolice que eu tenha feito ao longo da minha vida, de cada vez que eu tomava uma decisão, corresse bem ou corresse mal, era para levar até ao fim. Portanto, em 2011, eu tomei a decisão de voltar a entregar o meu coração a alguém. Hoje até tenho aqui a canecazinha de Ponte de Lima, ok? Com os coraçõezinhos, maravilhosa. Foi a minha mãe que fez uma viagem lá, uma excursão, e que me trouxe então esta canecazinha e mais uns tecidos. Um grande beijinho para Ponte de Lima, que eu sei que tem seguidoras de lá. E a Carla, se não me engano, é de lá. Portanto, Maria José, boa noite, aí do TikTok. Em 2011 eu tomo a decisão de voltar a entregar o meu coração a um homem. E o universo tem uma forma maravilhosa de trabalhar se nós estivermos atentos. Na altura, eu não sei qual era o trabalho que eu tinha, se trabalhava no restaurante. Quando eu te conheci estava no restaurante, não estava, amor? Pronto, estava no restaurante e eu devo ter visto em qualquer rede social ou qualquer publicidade uma promoção do livro O Segredo. E eu nunca tinha tido qualquer contacto com a lei da atração. Mas algo dentro de mim me despertou a curiosidade. Aquela capa, eu até tenho ali o livro, vou buscar. Ora, vamos lá. Então, buscar mais uma vez um livrinho. Esta capa realmente despertou-me a atenção. Aqui o selo, o segredo, este mistério todo, esta simplicidade, mas este género de capa em pergaminho, e comprei o livro. O que é certo é que o livro abriu-me pela primeira vez a mente, a mentalidade, para nós sermos criadores da nossa realidade. Pensamentos, sentimentos e ações criam a nossa realidade. Isto chocou muito com as minhas crenças, não é? Com a minha religião na altura, a religião católica, de que Deus é que nos destina a tal. Mas eu pensei assim, olha, não custa nada tentar, não vou fazer mal nenhum a ninguém. Dediquei-me aqui à secção do amor, não é? E fiz algumas das coisas que a Rhonda Byrne diz aqui para fazer. Posso-vos dizer que, por exemplo, eu dormia
com a minha almofada no centro da cama e cheguei a minha almofada para o lado para mostrar ao universo que estava disponível para o amor. O carro na garagem é a mesma coisa. Eu tenho uma garagem de uma cave, uma garagem, como lhe queiram chamar, do tamanho da casa. Eu chegava à casa, metia o carro à bossa aqui no meio, passei a colocar o carro de um dos lados para mostrar ao universo que estava disponível para o amor. Nos meus armários da roupa, a mesma coisa. Eu cheguei a minha roupinha toda para um lado e deixei um espaçozinho para uma ou outra camisa ou para alguma coisa que pudesse acontecer. Comprei uma pasta, uma escova de dentes e um copo e coloquei ao lado dos meus copos também na casa de banho. E o que é certo é que hoje em dia eu compreendo que isto é para nós. Isto o que é que provocou em mim? Eu deixei de colocar o meu foco no estou sozinha, que ainda ontem falei nisso, tirar o foco daquilo que a gente não quer e colocar o foco nos nossos sonhos. E eu, com estas técnicas todas, com estes exercícios, com estas práticas que eu fui fazendo, eu retirei o foco do não tenho sorte no amor, eu estou sozinha, ninguém me quer, só aparece quem eu não quero. E coloquei o meu foco, a minha intenção, a minha energia e a minha atenção em realmente encontrar o verdadeiro amor. E o que é certo é que a minha energia mudou e a minha vibração mudou. E um dia eu vou tomar café com duas amigas minhas ao shopping, a Leiria, e depois, só para não me esquecer, tenho que tomar nota aqui de uma coisa, falar da lista, que isto eu tenho que falar mesmo. Que é muito engraçado. Portanto, um dia, em 2011, final de 2011, portanto, eu já tinha lido o livro, andava a fazer estas coisas todas, andava animada, só que é assim, eu não saía, né? Porque eu trabalhava num restaurante, só tinha folga à segunda-feira, a segunda-feira era para ir para o restaurante fazer limpeza, eu não tinha tempo, nem paciência, nem disposição para sair, mas eu queria tanto encontrar o amor que falei com as minhas amigas, eu nunca mais me esqueço, com a Gina e com a Mónica, um grande beijinho para elas, se algum dia virem esta live. Estávamos no shopping então de Leiria no final de 2011 e eu contei que tinha lido o livro, que estava muito animada, mas que não estava bem a perceber como é que eu ia encontrar o amor da minha vida. Obrigada, Mariana. Boa noite, Anabela. Primeira vez que a vejo, acho que vou ficar a acompanhar. Espero poder contribuir para a tua vida, Mariana. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. E eu conto às minhas amigas, é assim, eu li o livro, adorei aquilo, realmente eu não acredito que seja assim, porque eu sei que a gente nasce com um destino e que não vale a pena fazer nada, mas eu gostava muito realmente de voltar a ter alguém com quem partilhar verdadeiramente a minha vida. Eu não queria uma relação colorida, eu não queria um namoro só à sexta, sábado e domingo. Eu queria alguém a quem eu pudesse telefonar a qualquer dia, a qualquer hora, só para dizer: estou aqui, amo-te, gosto de ti, fiz isto, fiz aquilo, sinto a tua falta. Eu queria realmente encontrar o verdadeiro amor, porque depois compreendi que o meu primeiro casamento foi apenas uma paixão, ok? Nada contra as paixões, há paixões depois que desenvolvem em amor, a minha não desenvolveu porque realmente eu estava casada com um toxicodependente e é muito difícil essa situação. Mas está tudo certo, porque como eu disse, em 2023 eu tive que me perdoar, perdoá-lo a ele e está tudo muito resolvido. Ele deu uma coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida, que é a minha filha. Portanto, eu contei às minhas amigas, então, só fazendo aqui uns parentezinhos, eu contei às minhas amigas, então, que tinha lido o livro e diz-me uma delas, que eu não me lembro se foi a Gina, se foi a Mónica: olha, Anabela, há um site de namoricos
e tu devias te inscrever. E eu disse, se é o Wi-Fi, que na altura era o Wi-Fi, não é? Se é o Wi-Fi, não quero nada disso. Epá, não ligo nada. Não é o Wi-Fi, é o Badoo. E aquilo, como era novidade, e o nosso cérebro adora novidade, só não gosta é depois de dar continuação. Eu cheguei a casa, inscrevi-me no Badoo e comecei a receber zilhões de mensagens. O que é certo é que nenhuma mexia comigo. Nenhuma mexia comigo. Porquê? Porque eu tinha a crença também de que nestes sites de namoro só aparece o que não presta. E por incrível que pareça, o meu atual marido, e foi através do Badoo que eu o conheci, tinha exatamente a mesma crença ou percepção da vida. Só que ele foi militar, é ainda militar, portanto, ele foi militar durante 25 anos, ele estava em 2011 a terminar uma missão de 6 meses no Afeganistão, e ele é sargento, e houve alguns, como é que se diz os teus pupilos? Pronto, camaradas, pronto. Alguns camaradas dele que o adoravam. Ai, sargento, você tem que ir para o Badoo, aquilo é espetacular. Você merece uma mulher, porque o meu marido tinha, na altura, 45 anos, né, amor? Quando a gente se conheceu, e nunca tinha casado e não tinha filhos. E realmente ele é uma pessoa tão maravilhosa que todos os amigos dele lhe andavam sempre a tentar arranjar casamentos. Só que ele também não se queria entregar a qualquer pessoa, também tinha tido algumas relações fracassadas e já estava muito habituado à vidinha dele sozinha. Com 45 anos, ele já estava, pronto, com a vida dele orientada, já ia para onde queria, não dava satisfações e realmente também. Eu também sou de Leiria. Olá, Carlos, muito bem, muito bem. E o que é certo é que ele também tinha esta crença, esta percepção dos sites de namoro, que realmente só aquilo que não presta é que vai lá parar. O que é certo é que um belo dia eu recebo uma mensagem dele e ele era muito misterioso. Ele não tinha fotos dele, ou se tinha fotos dele assim, tinha fotos dele de costas. Mas o que é certo é que a mensagem que ele me mandou era uma mensagem tão diferente de todas as mensagens que eu já tinha recebido que eu fiz um clique. Eu fiz um clique, respondi-lhe, não me lembro o que é que eu lhe disse na altura, mas penso que lhe dei logo a conhecer que realmente eu não respondia a toda a gente, não é? Porque eu recebia centenas de mensagens todos os dias, porque aquilo o Badoo era a selva. E eu trabalhava no restaurante, também não tinha tempo para isso. Boa noite, Ana. Olá, boa noite. O que é certo é que eu lhe respondi a dizer que a mensagem dele, por ser tão diferente, tinha mexido comigo e que eu estava ali a responder-lhe e disposta a conhecê-lo e dar-me a conhecer um bocadinho melhor. Agora vou fazer aqui uma paragem só na minha história para vos dizer que, hoje em dia, o que é que aconteceu em 2011? Eu li o livro O Segredo, a minha energia mudou, a minha vibração mudou, e eu semeei em mim a esperança do amor verdadeiro. E aconteceu exatamente o mesmo com o João. O João, que era a última missão dele no Afeganistão, de regresso a Portugal também, com aquela esperança que os camaradas dele lhe incutiram: tu mereces uma mulher, tu mereces ser feliz, tu mereces alguém, também mudou a energia dele, mudou a vibração dele e também se inscreveu no Badoo contra tudo aquilo que ele tinha na mente dele subconsciente, ok? E daí eu dizer que é tão importante as pessoas verem o amor como vibração, porque se a minha frequência estivesse aqui e a do João estivesse aqui, podia ser Badoo, podíamos estar a tomar café lado a lado, podíamos ter um acidente e trocar números de telefone e nunca teríamos casado. Ok? E vou dizer já porquê.
porque nem eu era o tipo de mulher que até então o João se tinha interessado, nem ele era o tipo de homem. Olá, boa noite, Laura. Nem o João era o tipo de homem que me interessava até então. No entanto, ao trocarmos mensagens através da plataforma, primeiro através da plataforma Badoo, durante mais ou menos 15 dias, depois passámos para o Facebook e depois trocámos números de telefone, nós apaixonámos-nos pela pessoa que cada um de nós tinha dentro de nós. Pela alma, pelo ser, pela essência. Ou seja, quando o João me convidou para jantar a primeira vez em Leiria, no dia 1 de maio de 2012, portanto, desde que eu li o livro O Segredo até conhecer o João, foram mais ou menos entre 6 a 8 meses, portanto, isto foi muito rápido, para quem esteve sozinha 13 anos, foi muito rápido. Olá, Carlos, não sou de Leiria, sou entre Leiria e Pombal. Olá, muito boa noite, malta do TikTok. Que maravilha, tanta gente a entrar e a interagir. Portanto, apesar das minhas crenças, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido no meu primeiro casamento, a culpa, o medo, o fracasso, estarem ainda muito vivas dentro de mim, eu consegui elevar a minha vibração, consegui. Lá está, isto acontece também com o dinheiro, que é por breves segundos, minutos ou horas, nós, com aquela esperança, parece que limpamos os filtros com que vemos a vida e vemos aquela mensagem, aquela oportunidade, atendemos aquele telefonema. É assim que a vida acontece. E quando deixamos passar essa oportunidade, se eu na altura não tivesse elevado a minha vibração e não tivesse colocado em mim a semente da esperança de voltar a amar e de ser realmente digna do verdadeiro amor, eu tinha visto a mensagem do João e não lhe tinha respondido. É isto que acontece muitas vezes às pessoas, tanto a nível profissional como a nível do amor. Até lhes oferecem oportunidades e elas não conseguem ver que, se não experimentarem, nunca vão saber se era bom ou se era mau. E antes de terminar a live de hoje, depois amanhã continuo o resto, quero vos dizer que então, a primeira vez que eu fui jantar com o João, a Leiria, num restaurante na Cruz da Areia, no restaurante Hotelheiro, quando eu o vi, tive um choque, porque, como eu disse, o João não era de todo o tipo de homem com quem eu me costumava relacionar. E ele, nas redes sociais, tinha pouquíssimas fotos, e as fotos que tinha também não eram fotos assim de frente. Era de costas, era com as mãos à frente, era de bicicleta com o capacete e com os óculos, portanto, não dava para ver a pessoa que era. E eu associei àquilo que ele me dizia uma imagem diferente. O que é certo é que ele também se sentiu desiludido, apesar de eu ter fotos e assim, eu não era o tipo de mulher que habitualmente o atrairia, mas assim como eu, como nós já tínhamos trocado mensagens, como nós já tínhamos aprendido a gostar um do outro pelo nosso interior, nós fomos jantar, fomos muito honestos um com o outro. Eu disse logo e ele confirmou logo, eu disse logo, eu não quero uma relação colorida, eu não quero andar a brincar e eu quero desta vez fazer diferente. Eu quero fazer diferente porquê? E ele disse-me exatamente a mesma coisa. Porque se até então, tanto no meu primeiro casamento como naquelas duas relações que eu tinha atraído, se eu ia pelo físico da pessoa e depois acabava sempre magoada, agora eu ia fazer diferente. Eu ia dar uma oportunidade àquela pessoa que me cativou pelo seu interior e posso-vos dizer que saímos do restaurante, fomos à Nazaré depois beber café, passado uma semana estávamos super, mega, hiper apaixonados a viver juntos e nunca mais nos separámos, ok? Portanto, ainda bem que eu decidi fazer diferente, ainda bem que eu dei uma oportunidade à minha intuição de me guiar, ainda bem que o João fez o mesmo, senão nós hoje não seríamos um dos casais
que toda a gente diz que é o casal maravilha, nós damos-nos super bem. É óbvio que temos também altos e baixos, nós não discutimos, nós temos ideias diferentes, mas principalmente de há 2 anos para cá, desde que eu mudei, o João teve a possibilidade de estar casado com uma Anabela totalmente diferente, porque a realidade é que ao longo dos outros 11 anos eu fiz-lhe muitas vezes a vida negra, porque quando nós estamos na vitimização e depois a coincidir com o meu colapso financeiro, as minhas finanças, o meu dinheiro a desaparecer, eu realmente coloquei-me no papel de vítima e depois infernizava a vida a toda a gente, inclusive ao meu marido. Mas depois... Amanhã vou então contar como é que nós ultrapassámos juntos essa fase. Só queria então referir, para quem procura o amor, ok? Não precisam de acreditar. Até podem fazer só para depois me mandarem uma mensagem a dizer que eu estava errada. Porque vocês nunca vão mandar essa mensagem porque eu não estou errada, porque é assim que a vida acontece. Mas quem procura o amor, seja homem, seja mulher, o que é que se passa aqui? A menina é belíssima, obrigada, Maria. O que é que este senhor Carlos queria namorar comigo? Então, eu estou-lhe a falar do meu marido, senhor Carlos. Ai, Jesus, senhor. As pessoas não... Lá está, as pessoas andam tão aceleradas. As pessoas andam tão aceleradas, tão em piloto automático, que eu estou numa live a falar do verdadeiro amor, estou a falar do meu marido e o senhor, coitado, está-me a pedir em namoro. Ele não tem culpa. O sistema é que o programou assim. Mas pronto, senhor Carlos, esta não é a live para si, está bem? Eu não sei se o Badu ainda existe e queria agradecer aqui às meninas que me estão a defender. À Laura, que lindas! Laura Faria, obrigada. E houve aqui outra pessoa que também disse qualquer coisa. A Kátia, isto não é uma live de namoros, comporte-se, que lindas, sem perderem a elegância aqui a defenderem a minha honra. Adoro isto, adoro mesmo e envio-vos todo o meu carinho, todas as minhas bênçãos, porque realmente é maravilhoso viver de pessoas com esta energia. As outras vão continuar sempre a aparecer, porque essas pessoas estão sempre disponíveis 24 horas por dia. Inclusive, se calhar levantam-se da cama, deixam as mulheres, deixam os maridos, porque tanto há homens como mulheres haters, não é? Para virem para as redes sociais destilar veneno. Cabe-nos a nós manter a calma, manter a vibração e continuarmos a falar então de amor. Portanto, como eu estava a dizer, de todas as técnicas que eu fiz, práticas para encontrar o verdadeiro amor, aquilo que eu acho quase 99% de certeza resultou foi a lista, ok? Porque voltou a resultar essa lista depois em 2023 para o meu pilar financeiro. Portanto, sempre que eu tiver alguma coisa a resolver, eu começo sempre pela lista. Exatamente, respirar fundo, maravilha, é isso mesmo. Mandem aí uns grandes smiles, adoro. Esta malta do TikTok bem disposta. Malta do Instagram não dizem nada, não tenho batom nos dentes, não... Nada, pronto, não faz mal. São mais tímidos, são mais envergonhados. Vamos então à lista. Malta do YouTube, malta do Instagram e malta do TikTok. Quem procura o verdadeiro amor, eu não estou a falar aqui de sair uma vez ou outra, estou a falar para quem quer realmente encontrar o verdadeiro amor. Vocês pegam numa folha qualquer e dividem a meio, ok? Eu até vou fazer aqui, que eu gosto de fazer desenhos. Portanto, a lista é a coisa mais básica que existe, mas vai imprimir na vossa mente inconsciente e vai dar uma mensagem tão clara ao universo
que eu só não vos sei dizer em quanto tempo é que vocês encontram o amor, mas sei dizer que se vocês fizerem esta lista, concentrados, com paixão, a imaginarem-se já a viver o grande amor da vossa vida, eu vou receber uma mensagem vossa a dizer: Anabela, aquela live que tu deste naquele dia fez-me fazer a lista e encontrei o amor da minha vida, porque vocês vão saber que foi por causa da lista, vocês vão fazer o clique. Então, aqui não vale a pena escrever porque depois aparece ao contrário. Portanto, para homens e para mulheres é a mesma coisa. Obrigada, Laura. Aquilo que eu estou a falar é fruto da minha experiência, amor. É o que eu digo. Eu sou reprogramadora mental, tenho feito cursos e certificações, energias, terapias e assim, mas mais do que os diplomas, é a minha experiência pessoal. Ninguém pode vir aqui dizer que eu não passei isto, porque eu passei e consegui sair sozinha. Portanto, se eu consegui, eu decidi dedicar o resto da minha vida a ensinar as pessoas a fazerem o mesmo também. Porque, repito aquilo que eu disse no início desta live, quando nós pensamos que não podemos ter dinheiro, saúde e amor, isso é uma crença. E quanto mais a gente acreditar nisso, mais o universo, que é um espelho, nos vai devolver situações e pessoas a comprovar isso. Portanto, todos os dias sentirem-se merecedores de saúde, de abundância, de prosperidade e de muito amor, porque nós viemos a este mundo para amar, para ser amados, para sermos prósperos e para sermos saudáveis. Simplesmente o sistema programa-nos desde cedo para nós não sabermos sequer o verdadeiro poder que todos nós temos dentro de nós, ok? Eu levei 49 anos para descobrir que sou esta mulher extraordinária e decidi todos os dias não só dizê-lo a mim própria, como dizer a todas as pessoas: vocês também são extraordinários, vocês também têm um poder imensurável dentro de vocês. Bom, tenho que acabar a live, que hoje é sábado, a malta quer ir para a naita e eu quero ir namorar com o meu marido também um bocadinho, tenho estado adoentada. Ele hoje foi fazer um trail, ficou em segundo lugar, vamos comemorar, porque ele tem 60 anos e é um maquinão. Eu sinto um orgulho enorme na decisão que eu tomei. Eu amo o meu marido todos os dias, cada vez mais. Vamos fazer em 2026, este ano em maio, 14 anos que estamos juntos. Casámos em 2000 e quê, Mora? 21? Casámos em 2021, mas já vivemos juntos desde 2012 e nunca nos separamos. Nós somos unha e carne, Tom e Jerry. Se ele tem que ir à terra dele, ou se nos afastamos umas horas, ou se ele tem que dormir em algum sítio, ou por exemplo, quando ele tem um jantar na tropa ou assim, nós de hora a hora. Ninguém manda na vida de ninguém, mas é mais forte do que nós. Eu tenho que lhe dizer que o amo, ele tem que me dizer que me ama. Exatamente, exatamente. Estou há 41 anos com o meu primeiro amor maravilhoso, família Nunes. É o amor, que lindo, que lindo, que lindo. Não é fácil acertar à primeira, mas é maravilhoso. Os meus pais também estão juntos, eu vou fazer 52 anos, eles estão juntos há 54. É maravilhoso ver que há casais que vão resistindo às dificuldades, porque, como eu estava a dizer, altos e baixos toda a gente tem, mas quando nós trazemos consciência para a relação, quando nós aceitamos ver os desafios, porque os maiores problemas que eu criei na minha relação com o João é porque eu me recusava a ver as coisas. E hoje em dia, uma das frases que eu digo é: tudo aquilo que tu aceitas, tudo aquilo que tu trazes à luz, tu consegues mudar. Se tu te recusares a ver, se tu continuares a manter as tuas crenças, as tuas dúvidas e os teus medos na sombra, tu vais continuar a repetir os mesmos padrões, ok? Mas isto foi fruto também de realmente de algum estudo, de muitas cabeçadas, e é isso que eu ensino hoje em dia nos meus cursos, Código 52 principalmente. É um curso que está a transformar vidas, as pessoas entram para uma dimensão
Os testemunhos que eu tenho recebido têm sido inacreditáveis. Logo nos primeiros dias as pessoas sentem a transformação mesmo lá dentro, porque o curso é composto de aulas, onde eu dou matéria, dou conteúdo para a mente consciente compreender o que é que se está a passar, mas depois os áudios vão reprogramar o subconsciente e a técnica que eu criei, a técnica 52, que é uma técnica de limpeza de crenças e de ativação, então está a fazer mesmo furor, as alunas adoram, porque é uma técnica rapidíssima. E pronto, não vou falar mais porque falta-me então falar da lista. Portanto, quem procura o amor faz um risquinho. Muito bem, Maria Sérgio, estou há 42 anos com o meu primeiro amor. Custa é saber, é verdade. Parabéns pelos meus ensinamentos, é fruto da minha experiência. Simplesmente aproveitei a minha capacidade de comunicar de uma forma simples, não é? Para mostrar às pessoas que a qualquer idade podem recomeçar uma nova vida, uma nova carreira, podem mudar o seu corpo, podem mudar todos os pilares da sua vida, desde que consigam reprogramar a sua mente. Não basta dizer eu quero, porque isso é a mente consciente, tem que se ir mais fundo, tem que se fazer a reprogramação. O problema é que as pessoas, quando se fala em reprogramação mental, acham que é um bicho de 7 cabeças. Não, o nosso cérebro, a mente subconsciente, é como uma criança, vai aprendendo com a repetição. Portanto, é um processo que leva alguns dias, é certo, mas depois vale muito a pena, ok? Vamos continuar então na lista. Homens e mulheres. Quem procura o verdadeiro amor, então continuam a entrar muitas pessoas na live aqui no TikTok. Uau, 12.2Q. Malta do TikTok, digam-me uma coisa, estes 12.2Q que aparece aqui em cima é o quê? É os coraçõezinhos que vocês colocam, 12 mil corações. Amor, a Ho'oponopono, adoro. Foi o meu ponto de partida. Não tenho ainda nenhum livro, minha querida, mas tenho vários cursos, ok? E no dia do meu aniversário, no dia 27 de janeiro, vou fazer um anúncio muito especial. Daí eu ter decidido, e já interrompi a lista mais uma vez, estão a ver como é que é estas lives curtinhas e depois é assim. No dia 27 de janeiro, então, vou fazer um anúncio especial. Daí eu ter decidido fazer esta série de lives, porque eu sinto-me cada vez mais abençoada, mais agradecida por todos vocês, até pelos haters. Eles vêm mostrar algo. Há sempre uma lição a tirar. Por exemplo, quando são mensagens, comentários mesmo maus, eu vejo assim, isto é o tipo de pessoa que eu nunca quero ser. Nunca fui e nunca quero ser. Apesar de nunca ter sido, portanto, antigamente eu não era a melhor das pessoas também, mas jamais em tempo algum eu fui para o perfil de alguém atacar ou dizer isto ou aquilo que não fosse um elogio. Como dizem às vezes, se não tens nada de bom para dizer, fecha a matraca. Mas pronto, cada um é, como eu estava a dizer, há pessoas que vivem e que vibram para isso. Mas aquilo que elas mandam para o universo é aquilo que elas recebem depois. Portanto, deixá-las estar lá no cantinho delas e vamos então terminar esta live com a lista. Portanto, quem procura o verdadeiro amor, homem ou mulher, a lista é exatamente igual. Do lado esquerdo, isto depois tem a ver com o nosso cérebro, ok? Do lado esquerdo da folha, vocês vão colocar as qualidades do homem ou da mulher que vocês não querem, ok? Do lado esquerdo, as qualidades do homem ou da mulher que vocês não querem. Por exemplo, não quero alguém que viva às minhas custas, não quero alguém... Não estamos a falar de idade nem de qualidades físicas, ok? Esta lista não é para escolher um modelo da Armani de 1,80 m, é para escolher o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não se liga pelo físico, o verdadeiro amor vai se ligar pela alma, ok? Portanto, esses capas ajudam a live a ir para o For You. Obrigada, Rosa. Pois, sempre a aprender.
15 capas, uau! Bombástico. Portanto, do lado esquerdo, as capacidades do homem que vocês, ou da mulher, que não querem. E do lado direito, que está ligado a outra parte do nosso cérebro, quais são as qualidades do homem ou da mulher que vocês querem. E eu, muito rapidamente, vou-vos dizer que em 2011, quando eu fiz esta lista, longe de me imaginar que houvesse um homem, um ser humano, com as qualidades do João. Então, do lado direito, do lado das qualidades que eu queria num homem, eu fui muito fraquinha a pedir. Fui muito fraquinha a pedir, porque eu não imaginava, devido às minhas anteriores relações, não é? Que houvesse um homem assim. Eu não sabia que existia. Eu via nos filmes, eu via um ou outro casal com uma relação espetacular, mas não me achava merecedora de ter isso. Então, do lado direito, do lado das qualidades que a gente põe, 15 mil, 17 mil, amor, 17,3, uau! Portanto, do lado esquerdo, eu tinha para aí 3 ou 4 qualidades, nada de mais. Mas, devido à minha experiência, devido aos meus fracassos, eu sabia muito bem aquilo que não queria. E então, deste lado, do lado esquerdo da folha, eu fui exaustiva. Não quero isto, não quero aquilo, nunca mais vou passar aquilo, nunca mais faço aquilo, nunca mais me vou submeter àquilo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Às vezes, mais do que entender ou perceber aquilo que a gente quer, porque há fases da nossa vida em que nós próprios não sabemos bem aquilo que queremos. Em 2023, eu estava desempregada, eu não podia saber que ia ser programadora mental, longe de mim. Mas quando eu fiz a lista, eu sabia aquilo que eu nunca mais queria passar num emprego ou numa profissão. Ok? Perceberam? Portanto, o não, o saber o que não se quer é tão ou mais poderoso do que saber o que se quer. E depois é assim, a lista não é para fazer de cabeça. A lista é para escrever, para tirar 5 minutinhos, fazê-la num sítio calmo, ok? Não fazer à pressa, colocar-lhe emoção. E se vocês tiverem que fazer, quem acreditar, por exemplo, em lei da atração e manifestação e quiser fazer uma visualização ativa, pode-se visualizar, por exemplo, a dar a mão ao seu amor, a jantar num restaurante à luz de velas, mas nunca, jamais, em tempo algum, imaginar o Manuel, o Carlos, o João, o Joaquim, a Maria, a Anabela, ou quem quer que seja na nossa vida. Porque... Oi, a live. Oi, o que é que se passa com a live do TikTok? Esperem lá, com a live do TikTok. Ver se eu consigo retomar a live do TikTok. Não interagem, depois a live vai abaixo. Pronto, já estou novamente. É só mesmo para me despedir. Portanto, onde é que eu ia, Moura? Sabes-me relembrar? Pois é, malta do TikTok, vocês não interagem e a live foi-se abaixo. É só mesmo para me despedir. Portanto, o que é que eu estava a dizer? A lista, eu, ao saber aquilo que eu não queria num homem, apesar de não saber bem aquilo que eu queria, eu mandei uma mensagem muito clara para o meu cérebro e para o universo. Eu nunca mais me vou submeter a isto. Eu nunca mais vou passar isto. E quando nós imprimimos essa vontade no nosso cérebro e quando nós mudamos a nossa energia e a nossa vibração passa a ser de confiança, de resiliência e de segurança, quando deixamos de vibrar no medo, na dúvida, vou ser enganada, vou ser traída, porque eu sabia bem aquilo que não queria, aparece a tal mensagem, na hora certa, o tal telefonema,
Já aconteceu uma aluna minha, algo de maravilhoso, ela fez o código 52 e passado, portanto, os primeiros 10 dias são desprogramar. E ela comprou o curso com a intenção de encontrar o amor. Como eu estava a dizer, há pessoas que estão bem no seu emprego, têm saúde e querem encontrar o amor. E os primeiros 3 módulos do curso são gerais. No 4º módulo é preciso definir um objetivo claro. Amor, saúde ou dinheiro. E ela, portanto, nos primeiros 10 dias, ela já começou a sentir a diferença. Depois foi o módulo curar e depois o módulo limpar. Quando ela iniciou o módulo reprogramar e começou a ouvir os áudios, já sei o que é que eu estava para dizer, era o livre-arbítrio. Quando ela começou a ouvir os áudios, porque depois no módulo 4 há áudio para o amor, para o dinheiro e para a saúde. Quando ela começou a ouvir os áudios para o amor, como ela já tinha desprogramado, já tinha curado e já tinha limpado, já tinha feito aquele processo todo e já havia espaço para o amor se manifestar, uma pessoa que ela conhece há anos, que nunca lhe tinha chamado a atenção, telefonou-lhe a saber como é que ela estava, convidou-a para tomar um café e começaram a namorar. E ela diz-me, como é que é possível, Anabela, eu ter limpo estes filtros e ter passado a ver o mundo de forma diferente? Mas é assim que a vida flui. Quando nós tiramos as nossas crenças, quando nós vamos ao subconsciente, o mundo não muda. Os homens continuam iguais, as mulheres continuam iguais. E eu sou super contra quem diz que os homens são todos iguais e as mulheres são todas iguais, porque não são. Nós vamos atrair quem está na mesma vibração de nós. Então, esta minha aluna, a conviver e a conhecer esta pessoa há anos, sem nunca sequer lhe ter prestado atenção, ele convidou, ele telefonou-lhe para saber se estava tudo bem, ok, acho que foi agora até no final do ano, foram beber um café no início do ano e estão a namorar e felicíssimos, porque ela mudou a percepção do mundo, ela passou a ver aquela pessoa de outra forma. É isso que as nossas crenças nos fazem. Eu muitas vezes dou o exemplo das crenças como se a gente usasse uns óculos, não é? Muito graduados e, além de graduados, ainda cheios de lama, cheios de sujidade. E conforme nós vamos trabalhando as nossas crenças, essa sujidade vai sendo retirada e a graduação dos óculos também reduz, até que um dia tiramos os óculos e vemos a vida maravilhosa como ela é. Só para terminar, eu estava a falar então e depois estive a ver aqui o TikTok se foi abaixo. Estava a falar de livre-arbítrio, portanto, quem fizer a lista e quiser tirar mais 2 ou 3 minutos para fazer uma visualização ativa, não precisam de visualizar mais 2, 3 minutos, porque depois a vossa mente começa a entrar em stress, começam a pensar nas outras coisas e mais vale fazer 2 minutos bem feitos do que estarem a tentar esticar para meia hora ou 1 hora. Não vale a pena. Bastam 68 segundos para imprimir uma imagem na nossa mente, ok? Portanto, basta que vocês façam a lista, fechem os vossos olhos, algumas respirações, a respiração profunda leva o oxigênio ao nosso cérebro e prepara o nosso corpo para a visualização, e é o corpo que cria, ok? A mente vai procurar depois as pessoas, as oportunidades, mas é o corpo que vai tomar a ação, é a boca que diz o sim, são as pernas que vão tomar o café com a pessoa. Portanto, preparar sempre o corpo com respiração. Todas as técnicas que eu dou no Código 52 começam com a respiração. Eu percebi em 2023 que eu nem sequer sabia respirar. Mas pronto, adiante. Quem quiser fazer então a visualização, fecha os seus olhos, pode-se imaginar de mão dada, de costas, com outra pessoa, pode-se imaginar num jantar à luz de velas, pode-se imaginar de 1001 formas a viver uma relação maravilhosa, mas nunca, jamais, em tempo algum, visualizem um ex-namorado, uma ex-mulher, alguém que vocês queiram que voltem, o vizinho da esquina que nunca vos ligou, nunca façam isso.
porque vocês, com a vossa energia, estão a mexer no campo eletromagnético da outra pessoa. Acreditem, a energia não tem espaço, não tem tempo. Aquilo que eu intenciono, por exemplo, aqui, que é ajudar com as minhas lives a transformar o maior número de vidas possível, ajudar a despertar as pessoas, a acordar, a fazer o clique, acaba por acontecer. Porque há aquela pessoa que vai entrar, que já está com a predisposição, as minhas palavras fazem super sentido e a pessoa, uau, é isto que eu quero. Ok? Portanto, nunca intencionem, nunca mexam no livre-arbítrio de ninguém, ok? Pronto, vou-me despedir. Perguntas, enviem por mensagem. Mais uma vez, YouTube, peço desculpa, os primeiros minutos não tinham som. Quem quiser rever desde o início pode ir ao Instagram. Eu não sei se consigo depois editar o vídeo e cortar, mas pronto, de qualquer forma, o conteúdo está aqui. A partir da manhã, então, continuamos com o tema o amor, e eu vou-vos contar como é que o grande amor da minha vida, o meu João, me ajudou a ultrapassar a fase mais negra da minha vida em 2023, como ele sempre me apoiou e sem nunca me contrariar, porque ele sabia que eu era muito teimosa e se ele me contrariasse eu ainda ia fazer pior. Ele levou-me muito subtilmente a fazer aquilo que ele queria e foi assim que eu consegui então despertar para esta vida maravilhosa, graças ao meu grande amor. E hoje eu percebo, hoje eu tenho plena consciência, eu hoje tenho o entendimento necessário para saber que o João veio à minha vida não só para equilibrar o pilar do amor na minha vida, mas também para me ajudar a levantar o pilar financeiro em 2023, porque nós hoje em dia trabalhamos juntos, nós somos parceiros, não na reprogramação mental, no marketing de relacionamento, nós somos camaradas de equipa, colegas de equipa, trabalhamos juntos, representamos ambos a empresa Lifewave e eu adoro viver assim, é maravilhoso viver uma vida cheia de amor, cheia de oportunidades, cheia de abundância, cheia de saúde, porque todos os dias eu faço as escolhas certas para isso. Vou terminar. Tudo na vida são escolhas. Que escolhas tu que andas à procura do amor vais fazer hoje para te aproximar mais do homem ou da mulher dos teus sonhos? Acreditem, ele existe, ela existe, está por aí, está só à espera que vocês sintonizem a frequência dele ou dela. Vemo-nos amanhã às 20 para continuar a falar de amor. Obrigada, Rosário. Beijinho, adeus. TikTok, I love you. Já íamos quase nos 20k, maravilha. Amanhã arrebentamos com isto. Muito bem. Deixa-me só despedir do YouTube. Um grande beijinho para a minha comunidade do YouTube. Tem sido às centenas de subscritores a chegarem todos os dias. Eu tenho adorado este meu crescimento. São 2 anos de publicações diárias, de entrega de vídeos, de edição, de gravações, de pensar em roteiros, de elaborar e de escrever, que estão finalmente a dar frutos. Muito, muito obrigada. Eu adoro o formato de vídeos de YouTube. Eu adoro falar, caso não se note. Realmente eu não fui feita para os reels de 1 minuto e meio ou de 3 minutos, eu acabo por ter que os fazer porque, pronto, tenho que me adaptar às circunstâncias, mas o meu formato de eleição é falar. YouTube, muito obrigada a todos, vemo-nos amanhã às 20. E agora, para o Instagram, mais uma vez, muito obrigada a todos, a minha legião de fãs do Instagram, Susana, linda, maravilhosa, muito obrigada. Susana já está no código 52, Lídia está no código 52, a Lídia vai ter que sair amanhã, veja a lista. Sim, eu sei que tu depois vês os meus vídeos, Lídia. Eu sei. Muito, muito obrigada a todas as minhas alunas, vocês são fantásticas, continuem a divulgar, a partilhar, a fazer publicidade do Código 52 e eu tenho a certeza que o universo os vai recompensar. Beijinhos, Susana, corações também para ti, beijinhos. Beijinhos a todos. Obrigada, Instagram. E aqui? Já podes ligar.
Adeus, YouTube, até amanhã e desculpem lá.